Pessoal, boa tarde, tudo bem? Boa noite já. Estamos no bate-papo da fertilidade e hoje nós vamos conversar de preservação da fertilidade e congelamento de óvulos. Até quando podemos congelar os óvulos? Como funciona? Temos que fazer algum tratamento especial? E queria compartilhar e tirar todas as suas dúvidas para que vocês entendam como funciona o procedimento de preservação da fertilidade com congelamento de óvulos. Muito obrigado a todos que estão aí acompanhando. Eu vou tentar entrar novamente aqui no YouTube, estamos no Facebook, estamos no Instagram também e quero que vocês me acompanhem. Vamos ver aqui a possibilidade também, o pessoal que está sempre me acompanhando no YouTube. Muito obrigado aí, Alessandra, que está todo mundo dando seus likes, seus gostei, Daiane. Estamos retomando os bate-papos, esse é o segundo bate-papo da fertilidade do ano 2018. E espero que todas vocês possam participar e tirar suas dúvidas. E se vocês desejam, também compartilhem. Um grande abraço, Aline. Olá, Alessandra, tudo bem? Olá, Ruth, Luciana, Daiane, Camila, Rosilene. Um forte abraço para todas vocês. Meninas, está muito difícil aqui, até vou fechar. Vamos ver se conseguimos. Vamos ver se consigo aqui no YouTube continuar. Muito bem, o pessoal aqui do Instagram também, que semana passada deixei vocês sem bate-papo. Boa noite, Mariana. Boa noite, Claudiane. Sou Joyce de Três Lagoas, Salpingite tem tratamento? Tenho do lado esquerdo sim, Joyce, tem que tratar. Muito bom assistir seus vídeos, muito obrigado, Carla. Meninas, peço para vocês que compartilhem, quem participa do bate-papo da fertilidade, Mariana, Paula, coloquem aí compartilhar, coloquem aí bate-papo da fertilidade no grupo e assim a gente pode compartilhar e começar a falar do assunto congelamento, preservação da fertilidade. Quais são as taxas de gravidez esperadas para os óvulos congelados? Qual é a melhor idade, né? Qual é a melhor idade para congelar óvulos? Até quando podemos congelar óvulos? Qual é a taxa de gravidez, de novo, esperada quando temos os óvulos congelados? Por que antes não congelava e agora congelamos muito mais? Bom, vamos discutir tudo isto e espero que vocês participem com todas as suas dúvidas. Podem compartilhar, tem muitas perguntas, hoje vamos tentar focar principalmente no congelamento de óvulos, inclusive em pacientes que estão fazendo tratamento de fertilidade. Por que às vezes não congelamos óvulos? Porque às vezes preferimos fertilizar. Isto também vai ser um dos pontos que vamos discutir. Boa noite, Ana Paula. Fala um pouco mais alto, amor, diz. Vou tentar, não sei se vocês conseguem me ouvir. No Instagram, estão me ouvindo? Como que está o pessoal do Instagram? Está ouvindo bem? Boa noite, diz a Tânia. Muito obrigado, Renata, Arlete, boa noite para todos vocês. Vamos ver se eu coloco mais um livro aqui para o pessoal do YouTube. Do YouTube me ver um dos livrinhos de medicina. Aí, muito obrigado. Hoje vamos estar super pertinho então aqui no YouTube porque não consigo me ouvir. Está ótimo, diz no Instagram. Fiz histerossalpingografia, deu normal. Quero saber se esse exame descobre se tem endometriose. Não, histerossalpingografia não. Meninas, vamos compartilhar. Eu vou tentar compartilhar também aqui na nossa página. Uma vez compartilhado, vamos começar a falar do congelamento de óvulos. Muito obrigado, Aline, por me responder. No YouTube agora estão me ouvindo bem. Lucineia, um grande abraço, Renata, Arlete, Luciane, Raquel, Mari. Olá, Mari. Luciana Roberta também. Compartilhem em seus grupos e compartilhem também pelo WhatsApp aqueles que não desejam compartilhar publicamente, podem compartilhar em seus grupos de WhatsApp e aí vocês também conseguem ajudar e conseguem ajudar as pessoas que estão procurando também por
informações. Aqui, muito bem, vamos, já compartilho aqui. E me contam, alguém já fez congelamento de óvulo? Aderiu, obrigado, boa noite, endometriose. É possível ressonância da pelve estar ok mesmo assim ter endometriose? Ana Paula, já discutimos isso. Patrícia, um grande abraço. Congelamento de óvulos, para ser seguro, formar embriões, teria que ser uma quantidade maior? As perdas são muito elevadas por se tratar de uma célula logo mais sensível? Mariana, ótima pergunta, vamos deixar aqui. Ótima pergunta. Uma ótima pergunta que fez a Mariana. Muito obrigado, Mariana, por perguntar. Vamos agora... Estou só... Mais um segundo e eu já compartilho para você. Começamos. Estão me ouvindo bem agora no YouTube, que estava... Boa noite, Luiana. O pessoal não estava me ouvindo bem, só por isso que mudei. Então, se vocês puderem, me contam aí no YouTube se estão me ouvindo bem ou não. Muito bom, pessoal. Já tem muita gente aí. Muito obrigado a todos porque estão participando. Vocês vão ver que às vezes estou olhando aqui, ou aqui, ou aqui. Então, ou aí também. Então, todas as perguntas que vocês quiserem. Que bom, que bom. Obrigado aí que já me responderam. Todas as perguntas que vocês quiserem fazer, podem fazer. Mas eu vou lendo principalmente algumas. Eu posso perder, mas vou pegar as que sejam mais do tema, assim a gente pode ajudar a maior quantidade de pessoas. Muito bem, pessoal, muito obrigado aí pelos likes, Preta, Daniela, um grande abraço para todos vocês. Bom, congelamento de óvulo, o que significa congelamento de óvulos e para que serve? O congelamento de óvulos é conseguir um daqueles óvulos que vocês teriam por ovulação natural. Na metade do mês as mulheres vão ter uma ovulação, aquelas que têm ciclos regulares vão ter uma ovulação e o ovário, ele libera o óvulo. Esse óvulo pode ser congelado, mas para conseguir uma maior eficiência, nós vamos estimular para ter mais folículos. Eles vão conseguir mais óvulos e dessa maneira nós vamos conseguir aumentar a quantidade de óvulos para congelar no mesmo procedimento. Então, o que nós precisamos fazer? Precisamos acompanhar o ciclo de crescimento dos folículos desde o momento em que ovula, desde o momento em que menstrua até o momento de maior diríamos até o período fértil. Durante esse período, a paciente precisa utilizar umas injeções, e essas injeções são iguais ao hormônio que ela tem natural, só que precisam ser umas dosagens controladas para que em vez de ela ovular um único óvulo, ela ovule mais 2, 3, 4, 5, 10, 15 óvulos, por exemplo, e dessa maneira vamos obter eles. E em vez de fertilizar, como seria naturalmente, nós vamos deixar eles congelados. Congelados pelo método de vitrificação. E aqui é onde está a grande diferença, onde houve uma virada incrível na expectativa de resultados quando temos óvulos congelados. Antigamente, o congelamento de óvulos era muito ineficiente, igual do que o congelamento de embrião ou de espermatozoides. Hoje existe o método que se chama vitrificação, e a vitrificação ele é um método ultra rápido de congelamento. E os métodos ultra rápidos de congelamento, qual é a diferença com os métodos antigos? Vocês viram quando vocês colocavam, por exemplo, uma garrafinha ou uma latinha de refrigerante, se vocês colocam no freezer, o que vai acontecer com ela? Ela vai inchar e pode explodir ou pode se romper. Por quê? O líquido que tem dentro, ele vai produzir um aumento no volume porque forma cristais. Quando a gente faz um congelamento ultra rápido, esse congelamento vai ser muito mais
rápido e não dá tempo desses cristais se formarem. É como que a gente faz de uma maneira quase instantânea o congelamento, então os cristais não vão se formar e dessa maneira, como não se formam, não vai se romper e a célula vai conseguir ficar guardada e congelada sem necessidade de romper as estruturas que tem, sem necessidade de perder a qualidade que ele tem. Então, a grande sacada, diríamos, do congelamento de óvulos foi principalmente o método de congelamento, que é a vitrificação. Então, quanto demora um tratamento para poder congelar esses óvulos? Quanto demora essa estimulação? Essa estimulação demora entre 8 a 10 dias, utilizando injeções para estimular o crescimento dos folículos. Chegamos no final e vamos fazer como se fosse um ultrassom, só que no centro cirúrgico, e aí vocês vão estar fazendo um ultrassom exatamente igual, com uma sedação, então vocês estão dormindo, mas não vão sentir dor, não vai ter intubação, então é um processo muito simples, muito rápido, que demora de 7 a 10 minutos, e aí nós vamos entrar com uma pequena agulhinha, exatamente como se fosse que vamos tirar sangue e aspirar o líquido, nós vamos entrar no folículo e aspirar esses óvulos. Aí passamos para o laboratório e o laboratório vai conseguir congelar. Aí me perguntam, todas as clínicas usam vitrificação? Sim, hoje todas as clínicas usam vitrificação. Antigamente, não. Isto diríamos que até uns 4 ou 5 anos atrás, a vitrificação era feita só em algumas clínicas. E em outras clínicas ainda utilizavam o que se chamava congelamento lento. Mas isso estou falando 2011, 2012. Hoje, já o congelamento, a vitrificação, não tem cabimento utilizar o congelamento lento. Congelamento lento, ele fazia uns estágios e aí sim, a sobrevida dos óvulos era de 50%. Imagina que você tenha 10 óvulos e que só sobrevivem 5, isto era péssimo e hoje não tinha como melhorar. Depois de que foi desenvolvida essa técnica de vitrificação, já se consegue uma sobrevida de 90%. Então tenho 10 e 9 vão sobreviver, tá bom? Temos 10 óvulos congelados, a expectativa é que 9 vão sobreviver. Bom, doutor, mas então eu tenho garantido que são 9 os que vão sobreviver? Para mim, não. Claro que estatísticas são estatísticas e você vai ser um caso especial. E aí onde vai ser um caso pontual. E é aí onde nós vamos ver a qualidade do óvulo, a idade da paciente, que vai estar diretamente relacionada à sobrevida e principalmente a taxa de gravidez. Hoje a sobrevida não vai se comprometer tanto, mas sim o que vai ter maior ou menor resultado é a taxa de gravidez. Se vocês têm algumas perguntas, podem ir perguntando ao respeito disto, tá bom? E depois podemos fazer um bate-papo aí, para pontual de perguntas e respostas diferentes de outros temas, mas principalmente vamos falar de congelamento de óvulos. Então, para ser seguro e formar embriões, é verdade que temos que ter um número grande de óvulos? E agora vamos com essa resposta que fez a Mariana, que é uma ótima pergunta. Vamos responder o da Mariana, que é uma ótima pergunta. Por quê? Serve que eu congele 1 ou 2 óvulos? O congelamento serve sempre se essa é a única opção que eu tenho. Mas, se eu posso congelar 6, 10, 15 óvulos, minhas possibilidades vão aumentar. Minha taxa de gravidez vai aumentar. Por quê? Porque ainda para você engravidar, faltam alguns estágios. E está o estágio de ter o óvulo, fertilizar com o espermatozoide. Ele vai virar um pequeno embrião e esse embrião ainda tem que evoluir.
Quando você tem mais óvulos, você tem maiores chances de ter óvulos bons, de boa qualidade. Quando você tem pouquinhos óvulos, você vai ter menos chances de ter bons óvulos de boa qualidade a longo prazo. Por quê? Doutor, mas o doutor adora ter poucos óvulos. Sim, adoro ter poucos óvulos, mas quando a gente pode, no momento, já selecionar, já fertilizar e não levar esses óvulos daqui a 15 anos ou daqui a 10 anos, né? Por quê? Meu trava demais, diz a Daiane. Para todo mundo trava no Facebook ou só para a Daiane? Eu vou até por aqui no meu computador, vamos repouso, assim ele não suga minha internet. Mas bom, então, pessoal, está travando demais também aí pro pessoal do Facebook, pro pessoal do Instagram, está travando demais ou não? Digam se vocês estão vendo bem ou se vocês estão me ouvindo bem. Está perfeito, diz a Vanessa. Bom, vamos continuar. Ótimo, Ângela. Muito obrigado. Então, o número de óvulos é bom? Sim. O ideal é ter por volta de, no mínimo, 10 óvulos congelados. 10 óvulos congelados é o que vai nos dar uma tranquilidade, muito melhor quando nós vamos pensar a futuro. Doutor, mas eu estou com meu marido, nós já queremos ter nosso filho, mas só daqui a 2 anos e eu estou com 37 anos. Vale a pena congelar meus óvulos ou meus embriões? Vale a pena congelar embriões. Por quê? Porque já passou aquela etapa de 10 óvulos, vai diminuir um pouco a qualidade quando fertiliza, depois vai selecionar já os embriões e você já tem o número de embriões que sabe que vai ter como resultado. Mas quando você é uma mulher que não tem nenhuma dificuldade, que o sêmen do meu marido é normal, que meus óvulos são normais, eu posso congelar óvulos em vez de embriões? Sim. Por quê? Porque nossas chances de gravidez são maiores do que uma mulher que ainda não sabe se vai ter uma boa qualidade ou não. Então, número ideal de óvulos para congelar, no mínimo 10, ideal ter 15 a 20 óvulos para congelar. Por quê? Porque isto vai me levar muito mais perto de eu ter pelo menos um filho depois quando eu descongele esses óvulos. Todas as clínicas usam vitrificação, já respondi. Que outra pergunta temos? Fiz FIV, tenho 30 anos. Idade entre 40 e 45, podemos congelar aos 40 e 45? Aos 40 e 45, sim, podemos congelar os óvulos se estamos perto dos 40. Hoje, se acredita que aos 40 anos, se você congela 10 óvulos pelo menos, você vai ter perto de 20% de taxa de gravidez. 10 óvulos, 20% de taxa de gravidez. Então, é uma taxa grande? É uma taxa alta, elevada? Não, mas isto depende principalmente da idade e é essa a limitação. Então, se eu estou com 40 anos e quero congelar meus óvulos, eu sugiro que no mínimo tenham 10 óvulos e se podem ter 15 ou 20, melhor. Quando você é mais nova, é muito mais fácil chegar nesses 15 ou 20 óvulos. E qual é a idade ideal para congelar os óvulos? A idade ideal para congelar os óvulos é antes dos 35 anos. Por quê? Porque depois dos 35 existe uma queda muito mais rápida do potencial dos óvulos, né? Não entendi, Mariana, tua piada. Sei que você está rindo, mas... Bom, ou eu me confundi. Pode pôr aí se eu me confundi. Eu com 38, dá certo a fertilidade? Sim, mas quanto mais cedo nós vamos congelar, é melhor. Então, antes dos 35 anos, a taxa de gravidez com 10 óvulos é perto de 50%. Antes dos 35 anos, a taxa de gravidez com 10 óvulos congelados é perto de 50%. Mulheres que não têm nenhuma alteração. Mulheres que só desejam preservar a fertilidade e adiar essa gravidez para quando elas tiverem 41, 42, eu tenho meus 10 óvulos dos 33 anos e ela vai estar ótima com suas chances.
Doutor, mas se eu congelei óvulos, eu tenho sim ou sim que fazer fertilização in vitro depois? Sim, para fertilizar estes óvulos. Mas não quer dizer que você não possa tentar engravidar com teu parceiro naquela época, mas se não conseguir engravidar fácil, diretamente você já pode utilizar esses óvulos congelados. E as perdas são muito elevadas por se tratar de uma célula logo mais sensível? Perguntou a Mariana. Na verdade, o óvulo hoje com a vitrificação, ela é muito boa, a taxa de sobrevida e sobrevive perto de 90%, como comentei antes. Quando eu tenho entre 33 e 37 anos, 35 e 37 anos, a taxa de gravidez já não é tanto como 50%, mas ela cai um pouco perto dos 40% e depois dos 38 já começa a ser menor. 25%, 20% perto aos 40 anos. Então é muito importante que vocês entendam o seguinte também. A maioria das mulheres hoje está congelando tarde seus óvulos. Por quê? Porque muitas vezes elas têm expectativa de que, bom, vou engravidar, vou conseguir engravidar, terei meu parceiro, então vamos ter relações, mas às vezes não temos nem parceiro, estamos já com 32, 33, chegando aos 34, não temos parceiro, as chances de você engravidar nos próximos 3 anos existem, mas aí você já vai ter 37, 38. Então, quando estamos com 32, 33, 34 e não engravidamos ainda, ou não temos parceiro, né? Se não tem parceiro, o mais indicado é congelar os óvulos. Aos 37, vale a pena congelar? Sim, as taxas de gravidez ainda são muito boas. 38, 39, 40, já temos que saber que as chances de gravidez vão ser entre 20% e 25%, quanto mais novo, 20%, quando estamos já perto dos 40. Muito bem, um ponto importantíssimo. Hoje, a maioria das mulheres, já falei, mas é importante repetir, a maioria das mulheres, 50% estatisticamente, congela com mais de 37 anos. Mais de 50% do congelamento hoje é feito depois dos 37 anos. Esse não é o momento ideal. O que acontece? Acontece que nós vamos ter todas essas expectativas, uma questão social e também na nossa cabeça, às vezes não está a necessidade ou o desejo de engravidar. Quando estamos com 33, 34, 35, as mulheres se sentem super novas, estão super novas. Qual é o problema? O relógio nos ovários, ele continua constantemente passando e, infelizmente, depois dos 35, a queda é muito rápida. Então, a maioria congela depois dos 37 anos e temos que tomar consciência de que o ideal é congelar quanto antes. 32, 33 é o ideal. 34, 35 estamos bastante bem. 36, 37 estamos no limite. 38, 39 já as chances vão cair para o futuro a perto de 20%. Então, estou com 37 anos, por gentileza, fale um pouco, o senhor acha melhor congelar óvulos? Se você não vai engravidar, sim, congela óvulos. E agora nós vamos falar a propósito aí que a Gina está perguntando, que ela está com 37 anos, o FSH está num momento, está num nível que a gente considera um pouquinho abaixo do ideal. Ideal seria que esteja que esteja menor a 10, ela tem um FSH de 10,5, então talvez a reserva ovariana esteja um pouco comprometida. Mas isso ela tem que ver com seu ginecologista e já conto para vocês como vamos avaliar ou como eu posso decidir aos 32, 33, sim, eu posso esperar até os 35
ou não. Importantíssimo. Queria ler aqui uma das perguntas. Uma mulher pode ter muitos óvulos maduros e mesmo assim não serem bons. Correto. Era uma pergunta, mas sim, não necessariamente as mulheres vão, e aqui vamos falar de outra coisa também, não necessariamente todo mês você vai ter óvulos perfeitos. Em geral, a metade dos óvulos são bons antes dos 35 anos, metade dos óvulos são bons antes dos 35 anos, mas como é o congelamento ideal? O congelamento ideal é em 2 meses. Um ciclo nós aproveitamos perto de 10 óvulos, no segundo ciclo a gente aproveita outros 10 óvulos ou similar. Então a gente vai ter um número de óvulos entre 15 e 20, que é o ideal, e se for em 2 meses diferentes, é até melhor. E me perguntam, o valor do congelamento é igual de uma fertilização in vitro? É um valor inferior, porque não tem o procedimento não tem o processo de crescimento, fertilização e crescimento dos embriões. Vai utilizar sim uma quantidade de medicamento importante, então como se fosse uma fertilização in vitro, mas os honorários são menores porque não tem transferência, não tem embrião, é um pouco mais simples, então o custo termina sendo perto de 70% do que seria uma fertilização in vitro, entre uns 50% a 70%, dependendo também da quantidade de óvulos que vão ser congelados. Uma mulher pode ter muito, sempre que coletamos tenho 20 para mais óvulos maduros e chego no final sem nada. Sim, Daiane, isso já tem a ver com a qualidade de teus óvulos e aí teu médico tem que definir o que fazer. Será que os medicamentos podem estar fazendo algum efeito? Dr. Júlio, o congelamento seria um valor aproximado da FIV? Sim, já respondi, é um valor bem menor. Um abraço para meu padre que está vendo também desde Argentina. Meu pai é ginecologista também, ele está assistindo lá da Argentina. Anaílde, um grande abraço. Embriões, mesmo com facilidade de engravidar. A Márcia, estou com 38 anos, dá certo a fertilidade? Mesmo com facilidade de engravidar? Márcia, sim, mas a idade é o mais importante. Doutor, quanto transfiro com 45 anos? Responde a Josélia. Na verdade, isso depende da qualidade dos embriões. Muito bem, teu médico vai dizer. Vamos ver aqui o que mais temos. Está bom aqui, diz a Alessandra. Muito bem. E vamos ver também uma das outras perguntas, e senão a gente passa já para como avaliar a reserva ovariana. Muito bem, então, doutor, mas eu tenho 33 anos, não estou pensando em absoluto em engravidar por enquanto, não tenho namorado, estou ótima, estou me divertindo, estou ótimo no trabalho e prefiro não engravidar por enquanto. Então, estou com 32, 33 anos, estou ótima, não penso em engravidar ainda. Como que eu sei que minha reserva ovariana está boa? E o que significa reserva ovariana? Reserva ovariana significa que tenho uma quantidade normal de óvulos, então se eu estimulo ou se eu preciso estimular, vou ter um número normal, entre 10 a 15. E outra coisa, será que eu vou ter uma expectativa de ter óvulos aos 35, 37 em quantidade normal ou será que eu tenho a menos? Eu sou especializado em tratamentos para mulheres que têm uma falência ovariana. E é incrível a quantidade de pacientes que nós vemos hoje com 32, 33, 34 anos que têm uma reserva ovariana mínima. Mínima quer dizer que por mais que eles estejam, elas estejam estimulando com a maior dosagem de medicamento, não terão um número grande. Então, quando ela quiser guardar aqueles 10 a 15 óvulos, infelizmente ela vai ter que fazer talvez muitas mais coletas, muito mais congelamentos, ou seja, mês 1, mês 2, mês 3. Por quê? Porque ela vai conseguir poucos óvulos. Então,
Recomendação para avaliação da reserva ovariana, hormônio antimuleriano. Ai, doutor, mas eu fui no meu ginecologista, ele falou que eu estou ótima. Sim, o ginecologista da minha sogra também falou que ela estava aos 45, falou que ela estava ótima, que poderia até engravidar. Temos que ter um pouco de cuidado às vezes, porque o ginecologista não tem na cabeça exatamente qual é o risco e a queda de... Essa é minha sogra que está dando os corações aí? O risco que nós vamos ter e a velocidade com que cai a taxa de gravidez depois dos 35 anos. Então, por mais que ele diga, olha, está ótimo, os teus níveis de FSH, que são aqueles que eles procuram no começo do mês, estão ótimos, isto não é uma maneira de medir a reserva ovariana. Existe a quantidade de folículo. Existem duas maneiras de medir a quantidade de folículos. Uma com aquele contagem de folículos antrais. Então fazem um ultrassom transvaginal no começo do mês, até o 5º dia da menstruação, menstruada é feito, e nós temos que contar, ter mais de 10 folículos no total, ideal ter entre 15, mas isto vai me deixar bastante tranquilo. Ideal é ter 15 ou mais, né? Entre 10, 15 ou mais, dependendo da idade. Se você tem 37 e 38 anos e tem 10, está ótima. Se você tem 32 anos e tem 15, está ótima. Se você tem 27 anos e tem 8, não estamos bem. Então, contagem de folículos antrais, em geral eu sugiro que isto seja feito e avaliado por um especialista em fertilidade, mas muito mais importante do que a contagem de folículos antrais é o hormônio antimuleriano. Este hormônio é um hormônio que vai me dizer, eu estou com uma expectativa boa em quantidade, uma grande quantidade de óvulos que eu posso ter, ou seja, uma boa reserva ovariana para longo tempo, ou minha reserva está baixa. Cuidado, tua reserva ovariana está baixa. Temos que ou congelar esses óvulos, ou sair e buscar um namorado urgente. E se já tem um namorado, gente, não dá para esperar. E tenho casos muito importantes, ou seja, casos que realmente foram importantes estes anos, porque meninas que vieram para um controle, terminaram com para um controle comum, terminaram sendo encaminhadas para mim por colegas que sabem, que fazem, que estão um pouquinho mais ligados na parte da fertilidade e tinham um hormônio antimuleriano de 0,2, por exemplo, aos 32 anos. Graças a Deus, hoje estão com seus filhos, etc, etc. Mas casais de 32, 33 anos, que eles acreditam estarem super novos, que levam 2 anos de casados e não, vamos esperar 35, vamos esperar completar a casa, comprar os 2 carros, etc, etc. E aí descobrem com 32 anos que estão com uma reserva ovariana como se fosse de 43. Então, aí ela ou engravida ou começa a congelar óvulos da maneira mais rápida possível. Graças a Deus, conseguem e hoje tem ajuda, mas o mais importante, avaliar a reserva ovariana e não confiar estritamente em que meu ciclo é regular, em que eu tenho alguns folículos, em que meus hormônios estão normais, falou o ginecologista. Isto não é sempre assim. E temos pacientes que têm 42 anos com níveis hormonais perfeitos e uma reserva ovariana mínima, porque depois dos 40 fica muito difícil. Muito obrigado, pessoal. Vamos ver aqui algumas das perguntas. Vou respirar um pouquinho também. Muito obrigado para o pessoal aí do Instagram, que se tiverem algumas perguntas, não preciso nomeá-las, tá bom? Eu só respondo. Sandra, um abraço. Pode transferência com sinéquia uterina? O ideal é tirar as sinéquias enquanto não prejudique teu útero. Boa noite, Sandra. Doutor, tenho 2 embriões congelados, contra meu amor, será que tenho chances? Sempre tem chances com embriões. Tem embriões, tem chances. Mesmo tendo uma reserva ovariana ótima, não significa que os óvulos são bons? Não.
Quantidade não é qualidade. Quantidade não é qualidade. Uma paciente que teve 20 óvulos e que não conseguiu engravidar com fertilização in vitro. E também tem que ver o marido também. 28 anos, 23 anos atrás, mesmo assim não consigo, não fertilizam. Este é um ponto muito importante. O que eu vejo hoje nos casais que chegam na consulta? Todo mundo esquece do marido. O marido, não, o sêmen está bom, não tem nada o que fazer, a qualidade do sêmen não interessa no resultado. Sim, interessa no resultado. 2, vamos estimular muito, vamos ter muitos óvulos e não nos preocupa a quantidade, não fertiliza nenhum. O problema é, ou estamos perdendo algo, alguma coisa que não estão vendo no marido, ou 2, estamos prejudicando a qualidade desses óvulos, talvez com estimulação. Os casos são pouquíssimos, mas sim, mudamos a maneira de estimular e vamos ver, em alguns casos, mudanças na qualidade. Então, Daiane, discute com teu médico o que fazer e aí vocês podem discutir. Será que não tem algum fator? Eu já tive pacientes que fizeram 6 fertilizações in vitro, 6, e fez só um espermograma 4, 5 anos antes. E aqui me perguntam, por exemplo, a Rosiane diz 45% de fragmentação do DNA. DNA é o que está dentro do espermatozoide. Imagine que este é um espermatozoide, ele tem sua cauda e na cabeça dele tem o DNA e está tudo espalhado. 45% de fragmentação espermática de DNA. É possível engravidar naturalmente? Não quer dizer que não seja possível, é possível porque não são todos os que estão fragmentados. Mas se estamos tendo dificuldade, talvez seu marido precisa visitar o andrologista, resolver essa fragmentação e aí ver se não pode ter. 4 FIVs, um embrião com alteração genética, tive 3 abortos, provavelmente muita associação com isto. Posso pedir um exame de hormônio antimuleriano para minha médica? Sim, pode pedir, devem pedir. Nos Estados Unidos hoje, a avaliação já é super frequente pedir hormônio antimuleriano e não aquele FSH, etc, que já sabemos que pode estar normal e termos uma reserva ovariana baixíssima. Tive 3 abortos, tenho 40 anos, Rosiane, sim, perfeito, tem que selecionar os embriões. Não respondo bem aos estímulos, apenas 8 óvulos. Aos 40 anos já é esperado não ter muito. Rosiane, por exemplo, fez vários estímulos, nunca conseguiu mais de 8 óvulos. E se ela fosse congelar, como funcionaria? Deveria fazer várias coletas para chegar a mais de 10 para ela ter algum tipo de expectativa. Então, muito bem, aí, por exemplo, no caso dela, somado às alterações que o marido tem nessa fragmentação, a expectativa de gravidez diminui e por isso tem que cuidar da fragmentação do marido. Hoje existem técnicas, tratamentos hormonais, cuidados, vitaminas, dietas e todas as coisas, atividade física, emagrecimento, todas as coisas que podem melhorar a fragmentação, sem perder muito tempo também. Obrigado. Insisto em saber, PRP não é o tema de hoje, desculpa, Ângela, vamos falar em outro momento. Lilian, um grande abraço, Dr. Júlio, ou melhor, muito obrigado. Oi, Lilian, nós duas aqui, e somos 6 de gente, 2 mães, com nossa ajuda e 6 pessoas aí, muita gente. Existe algum fator de incompatibilidade entre óvulos e espermatozoides? Em geral, não. Paula Priscila, dando risada. Muito bem, pessoal, muito obrigado, de nada, Rosiane. Hoje estamos aqui no nosso segundo bate-papo da fertilidade e quero agradecer a todas vocês. Maideu, boa noite. Jéssica, com quanto tempo posso fazer a fertilização? Quem tem ovário policístico pode? Sim, pode. Cristina, boa noite. Mariana. Bom, um grande abraço para todos. Gente, estão entrando agora, que já está terminando o nosso bate-papo. Mas boa noite, Márcia. Boa noite, Lilian. Boa noite, Bruna.
Tá chegando de 36 semanas, Bruna, parabéns para você. Então vai nascer logo, logo. Fico muito, muito feliz de que você esteja acompanhando. Bruna, mais uma, meninas aí, depois da Mariana que está aí, apareceu a Bruna. Também já está com 36 semanas. Cristiane, boa noite, Cristiane, Sandra, um grande abraço. Um monte de... Tem mais grávidas do que tentantes, mas bom, meninas. O que podem fazer para ajudar? Se vocês se sentem ajudadas, se vocês acham que essa informação foi interessante, ajudem outras pessoas mais. Quanto mais você ajuda, quanto mais eu ajudo aqui, mais coisas boas acontecem com você. Então, se vocês acharam que foi interessante, compartilhem nos grupos. E uma coisa que eu sempre vejo, eu vejo aquelas pacientes que dizem: a sobrinha de uma amiga compartilhou na linha dela e eu terminei aqui buscando ajuda porque realmente não sabia que precisava. Então, muitas vezes, muita gente não vai ter essa informação e o mais importante hoje, as mulheres começam a perceber e se preocupar depois dos 37 anos, o que já é muito tarde, tanto para congelar como para procurar ajuda, se é que não estão engravidando. Então, façam também sua pequena ajuda. Boa sorte para todas vocês, um ótimo final de sexta-feira, um ótimo final de semana e espero vocês como toda sexta-feira, às 7h30 da noite, no Bate-Papo da Fertilidade. Vamos ver aí a quantidade de likes, que eu adoro, essa nuvem de gostei, de corações que sempre vocês fazem para mim. Muito obrigado, pessoal. Boa noite, Carolina, Daniela. Um grande abraço para todas vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Terminamos aqui no Instagram. Muito obrigado. Era para transferência. Fazemos. Boa noite, pessoal. Muito obrigado aí pelos likes. Muito, muito obrigado. Muito obrigado pelos corações. Obrigado, meninas. Tchau, tchau.